O segundo viés é esse, né? A empatia pode prejudicar a pessoa, que é o foco da ação altruísta. Então vamos ver primeiro exemplos não jurídicos, para sempre depois ter um exemplo, né, jurídico de cada um desses vieses. E aí o Batson, que é um desses autores que fala muito sobre empatia e que tem um livro cujo título é Altruísmo em Humanos, né? Tá todo mundo falando sobre altruísmo em animais, aí ele lançou um altruísmo, né, em humanos. Ele fala que a empatia muitas vezes ela faz com que a gente fique com um coração mole, quando na verdade a gente precisa de uma cabeça fria, né? Quando a gente precisa de um certo controle emocional. E aí ele dá o exemplo do cirurgião, né? Ele dá o exemplo do cirurgião, né, que precisa fazer uma operação num parente próximo, é uma cirurgia que não envolve qualquer tipo de anestesia, né? O parente está extremamente nervoso, está tremendo, né? E aí imagina se o cirurgião, né, ele viesse a sentir a mesma emoção, né, do parente próximo, né? Acho que talvez se a gente pensasse num caso mais próximo de nós, professores, né, quando a gente normalmente tem os nossos preferidos, né, os alunos que se envolvem mais, que se dedicam mais, e a gente tende a ter uma empatia maior em relação a esses alunos que são os nossos favoritos. Mas muitas vezes essa empatia prejudica os alunos favoritos, porque a gente acaba ajudando eles quando na verdade eles precisam desenvolver autonomia, né, ou precisam enfrentar certas dificuldades, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, em relação a isso. Eu acho que no campo do judiciário, o que muitas vezes acontece é que o juiz ele sucumbe a certos sentimentos empáticos, a certas emoções empáticas, ele tem empatia em relação a uma das partes e ele acaba, às vezes, concedendo, né, algum tipo de pleito que é prejudicial, inclusive, àquela parte. Por isso, o exemplo aqui dos remédios, né? Você tem vários casos onde certos remédios foram concedidos por juízes não especialistas em medicina e esses remédios, na verdade, são prejudiciais para a parte que está solicitando, mas a parte está contando uma história triste, né, que envolve o juiz, ele é contagiado por aquilo de alguma maneira e ele concede um medicamento ou um tratamento que, na verdade, é prejudicial e tem uma série de casos desse tipo na literatura.